E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, os produtos usados no vídeo vão estar listados na descrição, tá? Então, só ir lá conferir. E cliente real, tá, gente? Então, desculpe se ficar um pouco mal gravado, mas como vocês sabem, a correria, eu só vou ter 1 hora pra maquiar ela, então não posso me dedicar muito a ângulo do vídeo. Depois da limpeza da pele dela, eu vir com esse hidratante da Make More, que é um bálsamo, então ele é mais para pele oleosa, ele deixa a pele bem sequinha após aplicado. E ela me disse que tem a pele mista, tá? Eu achei uma pele mais mista mesmo, normal. Não achei nem muito oleosa, nem muito seca. A pele boa. E já tô indo para a base. A base que eu tô usando é aquela de alta cobertura da Catherine Hill, que eu fiz até um vídeo mostrando mais essa base em comparação com a outra base da Catherine Hill, a Fluida. Então já vou deixar aqui no card para quem quiser olhar depois, tá? Fiz um ajuste, tá? Até minha paleta lá atrás para vocês verem. Fiz um ajuste para chegar no subtom dela, que ela tem um subtom mais oliva. Então eu fiz um pequeno ajustezinho e já tô aplicando a base com o pincel Kabuki, tá? Para entregar mais cobertura e também mais acabamento. E sempre depois de aplicar a base eu venho com a esponjinha. Eu nem senti muita necessidade de vir com a esponjinha. Eu vi que o pincel já tinha dado um acabamento legal, mas mesmo assim, por questão de consciência mesmo, eu vim com a esponjinha para garantir que não ficou nenhuma marcação do pincel, tá? Contorno, tô usando o corretivo líquido da Tracta para fazer o contorno, porque eu acho melhor, eu acho que ele se esfuma mais fácil, tá? Meu cabeção aí na frente, desculpa. E assim, gente, eu fui aplicando e já esfumando para poder entregar um acabamento bem mais esfumado, que eu não gosto de contorno muito marcadão, apesar que a cliente me disse que gosta de um contorno bem mais aparente, bem mais marcado. Mas mesmo assim eu fiz de uma forma que não ficasse aquilo muito manchado. Contorno no nariz também, mudei o pincel, tô com um pincel pequenininho, tá? Pra não expandir muito o produto. Sempre vou voltando com a esponjinha pra garantir que ficou tudo bem esfumado. Hora da iluminação. Tô usando aquele corretivo da Suelen de potinho, tá? Então, primeiro vou aplicando abaixo dos olhos. Não gosto de iluminação muito mais clara que o tom de pele da pessoa, tá? Eu gosto de tudo bem mais sutil. E aí eu já vou aplicando e já esfumando com a esponjinha. Para não deixar esse produto secar. Esses corretivos de potinho, eu sinto que eles, por serem mais grossos, eles secam mais rápido. Então, no caso aí eu já apliquei, já fui esfumando para conseguir entregar o melhor acabamento, antes que o produto seque e fique acumulado abaixo dos olhos e fique ruim de espalhar com a esponjinha depois. E também vou tomando cuidado, porque como o contorno já tá feito, se eu expandir demais esse produto com a esponjinha, eu posso ir para cima do contorno e aí misturar tudo, acabar acinzentando. Então eu sempre vou esfumando o produto no lugar, tá? Eu não saio arrastando a esponjinha para todo o rosto. E aí eu vou fazendo um pouquinho no nariz também, na testa. Vocês podem ver que o formato de rosto dela é um formato bem mais arredondado, né? Um rosto redondo. Então eu evito fazer muita iluminação nas extremidades do rosto, tá? Eu ilumino mais o centro. Hora do blush. A cliente é da minha turma, ela adora um blush, então eu pesei um pouquinho mais a mão aí, mas também sem deixar tudo muito aceso, sempre criando uma harmonia, né? Deixando tudo bem esfumadinho, bem difuso. Iluminador, vocês sabem, o ângulo não favorece muito para mostrar o iluminador, mas também eu não aplico muito, porque a pele não tá selada, tá, gente? Então por isso que pode ser que não apareça tanto aí. Porque eu aplico bem pouquinho mesmo, porque se eu aplicar muito produto, pode criar uma mancha, né? Enquanto eu não selar essa pele, eu tenho que tomar cuidado com produtos em pó. E falando em pó, eu já tô aplicando abaixo dos olhos. Eu tô usando o pó da Prilessa, junto com a Catherine Hill, tá?
a corzinha mais clara. Vai estar na descrição a referência. Vou aplicando com a esponjinha mesmo, abaixo dos olhos. Ela, gente, é cantora. E ela fez essa maquiagem comigo às 2 da tarde. Então, ela só ia tirar a maquiagem no outro dia de manhã. Então, eu apliquei uma camada a mais de pó, que é pra segurar tudo bonitinho no lugar. E ela aguentar a noite todinha com a maquiagem. Depois de vir com a esponjinha, eu venho com o pincel só no restante do rosto. Tô usando o mesmo pó, tá? Vou selar o restante do rosto com o pincel, porque aí eu entrego uma camada menor de produto, tá? Pra não ficar tão grosseiro, sabe? Apliquei mais nas áreas de iluminação com a esponjinha, porque é onde tem mais camadas de produto, então necessita de uma camada de pó a mais. Mas no restante do rosto eu aplico com o pincel e aproveito e já vou espalhando tudo, dando acabamento. E de pele foi isso, bora para os olhos. Já tô aplicando o corretivo em toda a pálpebra dela para uniformizar e também para garantir mais fixação das próximas sombras. O mesmo iluminador que eu usei no rosto, eu vou aplicar abaixo do ponto alto da sobrancelha, tanto para delimitar até onde a minha sombra vai chegar, quanto para criar um pontinho de luz ali, tá? Aplico também no cantinho interno da pálpebra dela, tá? Nesse cantinho lacrimal também. O mesmo iluminador, tá? Agora eu tô aplicando marrom. Sabe aquele marrom de sempre que eu sempre tô usando nos vídeos? Quem acompanha aqui o canal já se ligou que marrom que é esse. Vai estar na descrição. Vou com o pincel bem grandão e já começo a fazer meu primeiro esfumado por todo o côncavo, tá? Pra criar esse fundo mesmo. Ele é um marrom bem neutro, nem muito quente, nem muito frio, então dá pra usar em todas as maquiagens sem problema. E também aplico no canto externo e levo pra fora, tá? Alongando bem a maquiagem. Agora eu já venho com o marrom mais escuro e de fundo mais quente, aplicando em todo o canto externo, tá? Depositando bem. Mudei o pincel também, tô com um pincel menor, tá? E depois que eu aplico, que eu deposito a pigmentação da sombra, que eu começo a esfumar a bordinha, tá? Eu vou levando essa sombra lá pro côncavo, até metade do côncavo, e vou esfumando bem a bordinha, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Eu esfumo toda a borda da sombra, pra ficar tudo bem esfumado. Tô agora com o marrom mais escuro e também no fundo frio. Mudei também o pincel, tô usando um pincel menor. E vou aplicando no canto externo, porém, bem mais abaixo. Vocês percebem que eu não saio da raiz dos cílios? Fico mais ali no cantinho mesmo, abaixo. Pra não subir demais, senão eu vou acabar indo pra cima da sombra anterior e vou perder todo o degradê que eu tinha feito. Então, eu não saio dali, fico mais ali no cantinho mesmo. E esfumando bastante, eu até volto com a cor anterior pra me ajudar no esfumado. Pra ficar tudo naquele acabamento bonito, né? Um degradê de cores. Agora eu vou vir com uma sombra dourada. Essa sombra é muito linda, é de uma paleta da Ruby Rose, que ela tem umas partículas de glitter, sabe? Então é como se você já tivesse aplicado o glitter ali, não é apenas uma sombra cintilante, sabe? Fica muito lindo. Então já vou aplicando com um pincel mais denso, tá? Pra ele não esfarelar o produto e cair na pele que já tá feita. Apliquei glitter também, mas eu esqueci de gravar, então sorry. E agora eu venho com o lápis marrom e vou fazendo meio que um delineado ali, bem fininho, em toda a raiz dos cílios dela. Também faço aqui no canto interno, tá? Pra deixar esse olho bem contornado. Esse lápis é muito bom, eu comprei recentemente, é um da Suellen, gostei bastante, é bem macio e bem pigmentado. E já venho com um pincelzinho de precisão para esfumar esse lápis, tá? Pra ficar um delineado bem esfumado. E aí eu venho com esse marrom bem escurinho, em um pincelzinho pequeno, para selar esse lápis. Tudo que a gente coloca de cremoso, a gente tem que selar, tá, gente? Para depois não acumular nas dobrinhas do olho, borrar, enfim. Principalmente se a gente aplica nessa área rente aos cílios, né? Que pode lacrimejar e tal e acabar borrando.
Então, eu vou passando por cima do lápis pra selar bem e já entregar, né, esse esfumado. E também, com outro pincel fofinho, eu já vou esfumar esse cantinho externo, o finalzinho do delineado, tá? Pra ficar mais bonito e também deixar esse cantinho mais escurinho. Vou aplicar o mesmo lápis também na linha d'água dela. Vocês podem ver que na minha mão o cílio tá lá secando a colinha, né? Então eu já adianto, porque uma coisa que demora muito, que eu acho, é cola de cílio, gente. Demora tanto pra pegar o ponto. Então eu já passo a cola e já vou adiantando outras coisas pra dar o tempo. Então eu aplico na linha d'água e também um pouquinho por fora, não muito, pra não deixar essa linha inferior muito grossa, tá? Então, é bem pouquinho mesmo. E já venho com o mesmo pincel de precisão, porém limpo, sem sombra, pra esfumar esse lápis primeiro, tá? Antes de vir com a sombra, a gente esfuma sem nada. Porque se vir com a sombra, ele não vai esfumar, ele já vai selar o produto. Então, depois não tem como mexer mais. Aplicando ali do outro lado. E eu também não esfumo muito, tá? Eu não fico muito tempo ali esfregando, senão vai acabar expandindo esse lápis e vai ficar muito grosso embaixo. Então, é bem pouquinho mesmo. E aí, agora sim, eu venho com aquele marronzinho mais frio, sabe? E vou começar a selar esse lápis. Vou bem com a pontinha do pincel, tá? Porque se eu vier com a parte mais grossa do pincel, com ele deitado, eu vou acabar engrossando esse esfumado. E não é o que eu quero. Então, vou só com a pontinha mesmo, que é só pra selar esse lápis mesmo. Bora pra sobrancelha. Como vocês podem ver, a sobrancelha dela já é bem feitinha, não tem muito o que fazer. Tem um pouco de micropigmentação, então já ajuda também, né? A deixar essa sobrancelha mais delimitada. Ela gosta da sobrancelha bem desenhada, tá? Mas mesmo assim eu não pesei muito não, pra poder harmonizar, né, com as cores dos olhos, que não tá muito forte. Tá bem meio termo. Então eu só fiz mesmo intensificar o desenho que ela já tem. E aí, bora para os lábios enquanto o outro cílio tá secando. Eu vou aplicar esse lápis labial só para me ajudar no contorno, tá? Ela escolheu um batom puxado mais pro marrom. Mas mesmo assim, e esse lápis, ele é mais rosinha. Mas mesmo assim, só para me ajudar mesmo a delimitar melhor os lábios, eu vou aplicar, tá? Isso é tudo quebra-galho, sabe, gente? Pra ajudar mesmo na correria do atendimento, ajuda muito, porque mesmo que o batom seja nude, você errar o contorno na hora, acaba levando tempo. Vocês sabem que o tempo do maquiador é cronometrado. Eu ainda tinha 2 clientes depois dela, então tudo tem que ser cronometrado. Então, eu apliquei o lápis já para me ajudar na correria de aplicar o batom. E depois eu vim com o batom, é o Maiara, da Bruna Tavares, só preenchendo todo o restante do lábio dela. E é isso, minha gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo de hoje. Já comenta aqui pra mim o que é que vocês acharam. Quiserem deixar sugestões de make para os próximos vídeos. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e curte o vídeo, que é muito importante esse feedback pra mim. Um beijo.